Crime matou 272 pessoas, destruiu casas da região do Córrego do Feijão e ainda provocou um enorme impacto ambiental. O projeto de lei 3.729 de 2004, que propõe a alteração das regras que regulamentam o licenciamento ambiental de empreendimentos no Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de maio deste ano, é mais um projeto de grande interesse para a bancada ruralista. O projeto simplifica e flexibiliza os processos de licenciamento ambiental com a justificativa da necessidade de desburocratização e de agilidade nos processos a partir da ideia de que o licenciamento ambiental está travando o crescimento econômico do país. Em entrevista ao JTT Oeste, o engenheiro sanitarista e ambiental Joniel Decol comenta que uma das justificativas para a alteração da lei é o excesso de condicionantes nas licenças. Para ele, as condicionantes são fundamentais para que se garanta um ambiente equilibrado. Não são um problema. O que traz, basicamente, o projeto de lei é uma série de isenções. Então, diversos empreendimentos não irão mais, se caso for aprovado, não serão isentos do licenciamento ambiental, ou uma série de empreendimentos vão ter esse processo de licenciamento ambiental muito simplificado, que pode trazer um descontrole, né, na questão do licenciamento ambiental, e o licenciamento ambiental passa a não exercer a principal função que ele tem. Tem um empreendimento que causa um impacto ambiental elevado, ele precisa de um estudo ambiental complexo para que garanta que aquele empreendimento, na hora de ser instalado, ele deve garantir, além do crescimento econômico, ele deve garantir que esteja economia, mas também esteja qualidade para as pessoas que convivem naquele espaço ou naquela região, a questão da saúde e a questão todo o equilíbrio em si, que é bem amplo, né? Ela deve garantir que as pessoas que vivem no entorno tenham saúde e possam viver com uma qualidade de vida. É fundamental que os critérios de controle continuem efetivos, né? Não devem receber flexibilizações. Como uma lei geral de licenciamento ambiental, o mínimo que deve ser estruturado no texto base de uma lei geral de licenciamento ambiental é estabelecer regras gerais. Além dele não trazer, né, as regras gerais e os critérios técnicos para isso, ele joga para os estados e municípios. Então, fazer toda essa regulamentação, o município que tenha uma falta de regramento, as indústrias vão querer se alocar naqueles municípios. Maicon Ames, promotor de justiça titular da Promotoria Regional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina desde 2011, mestre em Direitos Fundamentais, atua na área ambiental há uma década e também é professor de Direito Ambiental. Ele comenta que após a criação da Constituição Federal de 1988, o conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo trabalhado. Buscar o desenvolvimento da sociedade, mas de uma forma que não haja uma degradação que possa colocar sob risco a própria existência do ser humano neste planeta, né? Então nós tivemos um movimento muito forte na década de 80 e na década de 90, que resultaram em todo o mundo, inclusive no Brasil, nessas normas de proteção ambiental. Mas sempre uma norma aliada a um conceito de desenvolvimento sustentável, né, de você não impedir o desenvolvimento da sociedade, mas resguardar aquilo que é de interesse do ser humano, que é cuidar da sua casa, da sua morada, né? Quando eu falo casa aqui, é do planeta onde a gente vive. Então, essa abertura, essa flexibilização que está se buscando com o licenciamento ambiental no Brasil, ela inverte toda essa lógica, toda essa ideia que permeou essas discussões, né, nas décadas anteriores,
de que você tenha que ter um cuidado, uma preservação maior. Porque como nós temos na legislação hoje, nós temos um sistema trifásico de licenciamento ambiental, por meio da licença ambiental prévia, que faz o estudo, faz análise do estudo do projeto que vai ser apresentado no empreendimento. Depois nós temos a licença ambiental de instalação, que acompanha se um estabelecimento foi licenciado de acordo com o projeto aprovado pelo órgão ambiental, e depois a licença ambiental de operação, que possibilita o início da operação da atividade, do empreendimento. Tudo isso busca a preservar, né, o meio ambiente de eventual poluição, porque depois que ocorre a poluição, para você buscar a recuperação é muito difícil, é muito complicado. Então você trabalha com o aspecto preventivo. O engenheiro Joniel Decol ainda destaca que, em muitas situações, a demora para a aprovação do licenciamento acontece pois muitos municípios não têm um corpo técnico bem estruturado na questão ambiental para agilizar esse processo. Segundo ele, empreendimentos maiores e menores têm processos de licenciamento diferentes. Os maiores precisam de um estudo de impacto ambiental mais elaborado para viabilizar sua instalação, já que este estudo visa garantir a qualidade e saúde ambiental e da população. Em São Miguel do Oeste atua o CONDER, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, criado para efetuar o licenciamento ambiental na região. Em São Miguel do Oeste, os municípios de toda a região aqui montaram um consórcio intermunicipal com a delegação de atribuição para efetuar o licenciamento das atividades. Então, nós temos 2 órgãos aqui na nossa região, um órgão estadual e um órgão intermunicipal. São 2 órgãos que têm possibilidade de pedir o licenciamento. E aí, conseguiu-se resolver com esses 2 órgãos o problema da demora no licenciamento ambiental, porque isso também prejudica o empreendedor, né? Não queremos que isso ocorra. Então, hoje, com 2 órgãos capacitados para fazer a análise, o procedimento é célere, ele é rápido, né? E você não causa uma subversão dessa ordem específica do licenciamento, que é você buscar a prevenção para impedir o dano. Então, existem outras maneiras de você corrigir o problema da demora no procedimento do licenciamento ambiental sem colocar em risco o meio ambiente. Porque aqui nós estamos falando de flora, nós estamos falando de fauna, que depois que sofreu um prejuízo, que sofreu um dano, pode ser um prejuízo irreparável. A gente não pode subverter essa ordem e dizer, vamos esperar acontecer o pior para depois tentar remediar. Não, o sistema preventivo ele funciona muito bem. Se o problema era falta de celeridade, você pode resolver capacitando os órgãos ambientais, colocando mais servidores ou fazendo dúplice, como aconteceu aqui na nossa região, estadual e municipal, né? Existem outras formas de resolver o problema que não subvertendo a lógica, a ordem prevista hoje com relação ao licenciamento ambiental. Outra problemática do PL é a chamada licença ambiental por adesão e compromisso. Por meio dela, os empresários de baixo ou médio risco ambiental poderão declarar que cumprirão as leis ambientais. A gente vai possibilitar que o estabelecimento, a indústria, entre em operação e somente depois de constatado o dano é que vai haver uma atuação dos órgãos ambientais. Então a gente não vai mais trabalhar com o aspecto preventivo de impedir que haja uma contaminação dos nossos cursos hídricos, mananciais, mas sim que a gente vai passar a buscar a recuperação do dano que já foi causado. Então, sim, vai ter um prejuízo e vai ser um prejuízo para todo o Brasil. Não vai ser um prejuízo só para cidades grandes, pequenas, médias, vai ser um prejuízo geral, se houver a aprovação desse modelo que está tentando ser colocado do autolicenciamento. Na Amazônia, por exemplo, o impacto do desmatamento após a pavimentação dessas rodovias pode chegar até 50 quilômetros de cada lado da rodovia. Normalmente 20 quilômetros, mas pode chegar até 50 quilômetros. Então, você flexibilizar o controle desses órgãos a ponto de exigir simplesmente uma licença de adesão e compromisso, simplesmente é declarado que vai ser feito aquele melhoramento ou aquela pavimentação de uma via existente. Então, é emitida uma declaração que vai seguir o regulamento, certo, os controles ambientais, mas não se tem aquele controle devido que deve ter ou exigir alguns critérios para que isso ocorra, né? Até mesmo avaliar, será que é viável você
melhorar aquela via, pavimentar aquela via em função do incentivo ao desmatamento. O projeto acaba ainda enfraquecendo o papel de diversos órgãos ambientais que hoje participam dos processos de licenciamento, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação Nacional do Índio, por exemplo. Estes órgãos terão papel apenas opinativo, sem poder de decisão final. Além disso, a partir deste projeto, apenas terras indígenas demarcadas serão consideradas áreas de impacto, sem levar em consideração os inúmeros territórios que estão há anos em processo de demarcação, além de incontáveis comunidades em situação de acampamento ou retomada, já que os povos indígenas foram expulsos de seus territórios e hoje lutam por demarcação contra projetos como o Marco Temporal, por exemplo, que nega o direito originário dos povos. Então, todas essas áreas, elas ficam fragilizadas, porque elas são matéria indígena, ela está em estudo, pode demorar um pouco ainda para ser aprovado, digamos, o limite dessa área, mas até que não for aprovada, ela não é considerada como uma área a ser avaliada como uma área de impacto, considerado como uma matéria indígena. Né? Mas não vale para áreas de quilombolas, por exemplo, só áreas tituladas serão consideradas. O substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados dispensa a licença ambiental para obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, obras que sejam consideradas de porte insignificante pela autoridade licenciadora ou que não estejam listadas entre aquelas para as quais será exigido licenciamento. Decol comenta sobre a gravidade da proposta de isenção de licença ambiental para obras de saneamento básico. E traz o projeto de lei em relação ao saneamento é bem complicado, porque obras de saneamento elas têm um impacto muito grande, porque você vai pensar uma estação de tratamento de esgoto, ela é uma obra complexa, ela é uma obra importante para o meio ambiente, mas o controle ambiental sobre essas obras deve ser mantido de forma rigorosa, porque esses empreendimentos devem funcionar de forma adequada para não jogar, digamos assim, efluentes que não tenham um devido tratamento para um corpo d'água, por um rio, por exemplo, vai acabar contaminando a água. A falta de saneamento em si não é devido a licenciamento ambiental ter muitos critérios rigorosos. A solução para ter saneamento não é você flexibilizar os controles ambientais, é você priorizar obras de saneamento. O que o projeto de lei está trazendo estudos de impactos ambientais, eles somente serão realizados em casos excepcionais, em casos de obras de saneamento. Então, o estudo de impacto ambiental é um estudo que abrange mais critérios, é um estudo mais complexo, então é um estudo que tem um controle maior, o órgão ambiental tem um controle maior sobre o que está acontecendo naquele empreendimento. Então, você não exigir um estudo de impacto ambiental de uma obra de saneamento, além do órgão ambiental não ter informações, ter menos informações sobre as obras, empreendimentos que vão surgir, em virtude disso o órgão ambiental vai ter um menor controle sobre isso, vai ter um menor controle sobre o saneamento do país, sobre água, esgoto, enfim. Basta um ou dois de grande empreendimento de saneamento fazer uma obra mal executada que ocorre algum impacto ambiental, o estrago é grande, né? Várias tragédias ambientais já ocorrem no país, mesmo com controle ambiental, né? A gente vê Brumadinho, por exemplo, um exemplo, que é uma barragem que atingiu mais de 200 pessoas, né? Acabaram morrendo em virtude da barragem ali da mineradora ter estourado e gerado um grande impacto ambiental que dura até hoje. Então, a área lá está degradada, boa parte dela ainda não se recuperou. O projeto de lei tramita em regime de urgência e aguarda apreciação pelo Senado Federal. O promotor Maico Rames destaca que, caso seja aprovado, ainda cabe questionamento da constitucionalidade da lei pelo Supremo Tribunal Federal. Esses são mecanismos que foram previstos nos nossos meios jurídicos em virtude das atrocidades cometidas pelas leis alemãs do regime nazista durante a Segunda Guerra. A gente conhece bem a história, né? Posteriormente foram julgados os nazistas pelas atrocidades cometidas, principalmente pelo extermínio dos judeus, né, pelo massacre, pela mortandade em massa de judeus, e muitos deles alegaram que só estavam cumprindo a legislação. Então existe
essa situação. Esse é um problema real e essa foi a forma que se buscou para se tentar resolver esse problema. Esperamos que não haja necessidade de acionar o STF, mas se for aprovada uma lei que fere o meio ambiente, terá que ser buscado pelos órgãos legitimados, né, dentre eles o Ministério Público, uma declaração de inconstitucionalidade para invalidar a vigência dessa lei no ordenamento jurídico. Em maio, 9 ex-ministros do Meio Ambiente assinaram um manifesto contrário ao PL. Entidades da sociedade civil, como a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, o Observatório do Clima, a Associação Brasileira de Antropologia, a Frente Parlamentar Ambientalista, o Instituto Socioambiental, a WWF Brasil, SOS Mata Atlântica, Greenpeace e a Abrasco, além de diversos movimentos sociais, também têm se manifestado. Dentre eles, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Comissão Guarani Rivirupá, a Comissão Pastoral da Terra, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, o Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento de Mulheres Camponesas, dentre outros.